Um bom dia com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos meditar no capítulo 24 de Josué, versículos 15 e 16. Mas, se vocês não querem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. A nossa meditação hoje tem como título o perigo de ficar em cima do muro. Um dos maiores enganos da nossa vida espiritual é quando nós pensamos que nós podemos permanecer na neutralidade. Muitas pessoas acabam acreditando que não precisam decidir, que podem deixar para depois ou simplesmente viver sem se posicionar de maneira clara. No entanto, o texto de Josué nos confronta diretamente com essa ideia. Ele não oferece aqui uma zona intermediária, ele não permite a indecisão, pelo contrário, ele coloca o povo diante de uma escolha muito clara, objetiva e urgente. E mais do que isso, ele mesmo vai se posicionar quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração não é apenas uma frase bonita, uma frase de efeito, mas é uma decisão firme. E ao olharmos para a nossa vida hoje, nós somos então confrontados com essa mesma realidade. Mas eu quero destacar aqui em primeiro lugar que não existe neutralidade na vida espiritual. Josué aqui nos apresenta opções muito reais: servir aos deuses antigos ou aos deuses da terra em que eles estavam habitando ou simplesmente servir ao Senhor. Isso revela que sempre nós estamos servindo a alguma coisa ou alguém. A ideia de uma neutralidade é apenas uma mera ilusão, pois quem pensa que não está escolhendo, na verdade ele já fez uma escolha, mas ainda não percebeu isso. A ausência da decisão por Deus já é na prática uma decisão contra Ele, pois a vida espiritual ela não permite um espaço vazio, pois a realidade é que o coração humano sempre se inclina para alguma coisa. Por isso, o não decidir é muito perigoso, porque nos leva de forma silenciosa para longe de Deus. E aqui é que mora o grande perigo da indecisão, pois quando muitas das vezes nós percebemos, já estamos vivendo uma fé distante, fria e sem comprometimento. Mas em segundo lugar, eu também quero destacar que a decisão por Deus precisa ser pessoal e firme. Josué não fala apenas ao povo, mas ele se posiciona também diante do povo. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Antes de influenciar outros, ele toma uma decisão por si mesmo. Isso nos ensina que liderança espiritual começa, então, com uma decisão pessoal. Não podemos depender da fé de outras pessoas, nem da nossa família e muito menos da igreja. Cada um precisa assumir a sua própria caminhada com Deus. Além disso, a decisão precisa ser firme, não pode ser algo superficial, instável ou condicionado às circunstâncias. Uma decisão verdadeira, ela se mantém mesmo quando surgem as dificuldades, pois ela é uma convicção que governa a nossa vida e não apenas um sentimento passageiro. Mas em terceiro lugar, nós vamos também aprender que em Cristo não há meio termo no discipulado. No Novo Testamento, esse princípio se torna ainda muito mais claro, pois Jesus ele não vai suavizar esse chamado, ele o intensifica, ele deixa muito claro que não existe espaço para indecisão no discipulado. Seguir a Jesus exige um posicionamento. Não dá para caminhar com um pé no mundo e o outro na fé. Ele não veio para ser apenas mais uma opção entre muitas, mas para ser o nosso único e suficiente Senhor da nossa vida. Isso significa que nós não podemos tratar a fé como algo secundário ou apenas como um complemento a mais da nossa vida, pois em Cristo Jesus nós somos chamados a uma entrega total e restrita. E ignorar esse chamado não é neutralidade, é uma rejeição de maneira muito prática. Então eu quero deixar aqui algumas aplicações para que nós possamos refletir. Primeiro, identifique as áreas da sua vida onde você ainda está, talvez em cima do muro. Em segundo lugar, que você possa tomar decisões espirituais muito claras e objetivas. Não fique adiando aquilo que Deus já te mostrou. E terceiro, que você possa assumir a sua fé com firmeza, especialmente dentro da sua casa e nas suas escolhas diárias. Eu quero concluir dizendo que Josué nos ensina que chega um momento em que nós precisamos parar de hesitar e começar a decidir. A indecisão, ela pode parecer mais confortável, mas é espiritualmente muito perigosa. Deus, ele não nos chama para uma fé indefinida, mas para um compromisso muito claro com Ele.
E hoje, em Cristo, esse chamado continua ecoando ainda com mais força, com mais vitalidade dentro de nós. A pergunta não é se você acredita, mas se você já se decidiu. Porque no final, a não decisão também é uma escolha. Então que hoje seja o dia de você abandonar a neutralidade, saia da neutralidade, desça de cima do muro e assuma com convicção uma vida totalmente rendida aos pés do Senhor Jesus. Eu quero convidá-lo a um momento de oração nessa manhã, no nome do nosso Deus. Pai querido, nós queremos exaltar e glorificar o nome do Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todos sempre, ó Deus. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra é muito clara, é muito viva, Senhor. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos chamou. A Tua palavra nos diz, ó Pai, que o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, ó Pai. Por isso nós nos alegramos nessa manhã. Por isso, ó Deus, o nosso coração se enche de gratidão, porque nós tomamos uma decisão de seguir a Jesus, Pai. Deus querido, e que outros também possam tomar essa decisão. Pai querido, aqueles que estão em cima do muro da indecisão, Pai, muitas das vezes não perceberam que a indecisão já é uma decisão de rejeitar a Cristo. Mas, ó Deus, que o Espírito do Senhor possa mover esse coração em direção a Ti, ó Pai. Que possa, Deus, se libertar das amarras, que possa se libertar das barreiras, ó Pai, tudo aquilo que tem prendido, cativado, ó Deus, a mente, o coração de muitos, ó Pai, a permanecer distantes do Senhor, uma vida de pecados não confessados e não arrependidos. Ó Deus, que a Tua palavra possa, ó Deus, provocar sede nessa alma, neste coração, para que ele possa, ó Deus, conhecer ao Senhor não apenas de ouvir falar, mas porque Ele mesmo experimentou da fonte da água da vida, Pai. Toma nas Tuas mãos. Eu oro, Deus, por aqueles que estão abatidos, aqueles que estão oprimidos, aqueles, ó Deus, que estão entristecidos, ó Deus, com as circunstâncias da vida, Pai. Traga alegria a este coração, traga esperança e paz, ó Deus, a esse coração, meu Deus. Toma nas Tuas mãos. Nós oramos, ó Deus, porque nós cremos no poder e na ação sobrenatural do Senhor. Pai querido, abençoa a nossa família, o nosso lar, toma nas Tuas mãos. Assim nós oramos, agradecidos a Ti, ó Deus, no nome glorioso de Jesus. Amém.